Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Já se inscreve, né? Antes de começar aí, deixa o like. Isso aí ajuda muito, ativa o sininho, né? Para você sempre receber aí as minhas aulas em primeira mão, né? Quando eu postar. E vocês já viram aí no título, né, pessoal? Através desse vídeo eu vou mostrar para vocês como a união de contexto e gatilho pode mudar completamente a leitura operacional de vocês, né? Como mudou a minha e como vem mudando a de vários alunos meus, né? Então, assim, aproveita esse conteúdo gratuito, mas que eu tenho certeza que pode somar muito a vocês, tá? Me segue nas redes sociais, link tá aí na descrição do vídeo, tá? Se você também tem interesse em se aprofundar no meu método, na minha leitura, também tem o link aí na descrição, onde você vai ter todas as informações, tá? E para falar sobre o tema desse vídeo, eu vou usar nada mais que o dia de hoje, né? Melhor, né? Porque tá recente, né? Todos lembram, tá fresco na cabeça, né? Pelo menos quem assiste hoje. E vai se encaixar muito, né, com o que eu vou falar aqui, porque quem me acompanhou lá no Instagram viu que eu peguei duas operações, né? Inclusive por isso que eu falo para vocês me seguir lá, né? Porque assim, é uma extensão do meu conteúdo, porque o que eu posto aqui são coisas que já aconteceu. Porém lá, né, eu posto muita coisa enquanto tá rolando. Então eu tô com uma operação ali aberta, eu gravo, coloco nos stories ali, o pessoal interage. Então por isso que eu falo para vocês me seguir, né? Porque vocês vão aprender, né, mais do que esse conteúdo aqui. Porque às vezes a pessoa pode chegar aqui e falar, mas depois que passou é muito fácil. Eu sei que muitos que me acompanham já tá lá no Instagram, mas tem gente que não tá, então acompanha lá justamente por isso, tá? E pessoal, a partir do momento que eu comecei a unir na minha leitura, né, contexto, o que é contexto, né? Muito se ouve falar sobre essa palavra, mas pouco se entende, né? Contexto, pessoal, nada mais é do que você entender o que o preço está fazendo, né? O contexto do preço, né? Por que o preço está fazendo aquele movimento? Então, o mercado ele se movimenta para cima, para baixo e para o lado. É apenas essas três movimentações. Porém, nós temos que entender o contexto, né? O que é entender o contexto? É entender, por exemplo, quando o preço está no movimento de alta, quando ele inicia um processo de correção, quando ele começa a encontrar uma zona de parada, quando ele começa a brigar, é você entender, né, o que o preço pode tentar fazer se ele retomar o movimento de alta. Ele vai testar esse topo aqui, ele pode quebrar uma estrutura, ele pode romper, ou o mercado corrigiu, buscou o topo anterior, ele começou a segurar, né, você sabe que é uma quebra, os pontos que ele pode parar, isso é contexto, tá? Isso é entender o que o preço está falando. Inclusive, um dos jargões que eu gosto de usar, né, para todos que às vezes tá com interesse ali de conhecer meu trabalho, o que eu sempre falo para as pessoas o que vocês vão aprender comigo é entender o porquê que o preço faz determinados movimentos. Por exemplo, a gente vê que o preço ali na abertura ele fez um movimento de alta aqui, ó. Se a gente for pegar de mínima a máxima, né, deu ali uns 570 pontos. Mas por que ele fez esse movimento? E esse porquê me ajuda a me posicionar numa operação, que foi exatamente o trade que eu e vários alunos pegaram. Até pessoas que às vezes não são alunos, que já me acompanham um tempo maior, conseguiu visualizar uma operação aqui. Por quê? Porque tem contexto, né? Tem motivo. E é baseado nisso que eu quero que vocês entendam. Inclusive eu postei um vídeo, eu não lembro qual foi, e teve uma situação engraçada que uma pessoa, né, provavelmente ela não me conhece, ou caiu de paraquedas aqui. Nesse vídeo eu falava que era possível perceber uma consolidação com dois candles ali formados, e quem assistiu a aula de abertura sabe, né, do que eu tô falando. E essa pessoa falou como que eu tava falando isso, né, uma bobeira dessa, como que dois candles a gente consegue entender uma consolidação sem saber se está no prazo de uma hora, sem saber se está no prazo diário, porque muitas vezes as pessoas elas são muito limitadas quanto à leitura, né? Elas acham que, na verdade, assim, elas aprenderam isso, né, que é muito mais complexo, né, que não é tão simples assim. E eu provo no dia a dia para todos os meus alunos que me acompanham na sala ao vivo que é assim. E inclusive quem me acompanha no Instagram sabe muito bem. Então a leitura ela tem que ser simples, porque se ela for complexa vocês não vão ter resultado. Por que a maioria não tem resultado? Porque complica muito. Acha que precisa operar de uma forma muito sofisticada, analisar mil e uma coisas, e não é assim. É entender o que o preço faz, o porquê que ele faz. Então o meu trade ele foi muito simples. O mercado ele abre, ele marca a máxima e mínima,
tá? Máxima e mínima. E o que a gente vê aqui? O candle 2, ele tenta agredir os dois lados. A máxima não consegue romper nem a mínima. Aqui eu já tenho um padrão de quê? Possível consolidação. Por quê? Porque se ele não rompe máxima, buscou mínima, não conseguiu romper mínima, ele vai ficar brigando aqui até sair para algum lado, ou para baixo ou para cima. Isso aqui, pessoal, é a obrigação do preço. Eu não preciso esperar 10, 15, 20 minutos ali, 6, 7, 8, 9 candles para eu entender que o mercado está consolidado. Isso é muito atrasado. A pessoa esperar isso, ela perde boas possibilidades. E aí o que eu vejo? Eu começo a ver o mercado negar o rompimento da mínima do dia. O mercado começa a testar, negar, ó, continua rejeitando. E foi exatamente aqui, ó, que eu decido fazer a minha operação baseado nesse candle, tá? Por quê? Porque eu estava vendo que o mercado não estava conseguindo romper a mínima. Eu tinha o contexto, era consolidação. E eu preciso do gatilho porque é o gatilho que vai me confirmar o interesse naquela região. Só que aqui, se eu fosse assumir uma operação na ruptura, eu teria um risco elevado, porque o meu alvo ele ficaria acima da máxima. Ó, o preço deveria chegar mais ou menos nessa região aqui, e eu corria risco. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu peguei na vantagem, o próximo candle abriu, ele testou, eu comprei por aqui, posicionei o meu stop, tá? E depois o mercado vem, começa a subir, dá ali a parcial e bate na máxima, né? Dá o alvo final do trade, que seria ali, né, o ponto correto. Por quê? Porque pode ser que ele bate aqui e devolve. Pô, e se eu quero segurar esse trade para ver se o mercado sobe? Aí fica a critério de cada um. Mas olha como desde o segundo candle a gente já conseguia perceber que o mercado não estava conseguindo renovar máxima nem mínima. Então isso eu já tenho na minha cabeça a contextualização que o mercado está consolidado. E eu preciso o quê? Que o mercado ou agrida a máxima ou a mínima do dia, né? Os extremos, eu falo isso bastante, e ele comece a rejeitar. E foi exatamente aqui que se deu a minha operação, né? Várias pessoas me mandou lá no Instagram também, quando eu postei lá, né? E aí esse belo movimento de alta. Então assim, trade muito previsível, né? É possível perceber sim consolidação ali pelos dois primeiros candles do dia, porque muitas pessoas analisam o contexto, né, global aqui, ó, o movimento macro. E vocês sabem muito bem que eu analiso, eu só me preocupo com o que está acontecendo aqui. O que aconteceu ontem pouco importa para mim, se subiu, se caiu, não importa. Tá? Seguindo adiante, então, o mercado começa a ganhar tendência. Por quê, Arthur? Começa a fazer fechamentos, renovando máxima, tá? Então, nós temos aqui o quê? Mercado direcional, ok? O que eu devo priorizar no mercado direcional? Trabalhar a favor da tendência. Aonde? Pode ser num topo anterior rompido, pode ser num 50%, e aí o mercado não faz pullback, vai lá, começa a fazer um movimento de alta e a gente vai acompanhando. Daí o mercado vem, corrige. Busca topo anterior, 50% da perna, e aí aqui ele começa a segurar. É uma região de interesse. Eu tenho contexto. Qual que é o contexto? O contexto é mercado direcional altista. O mercado chega numa zona de interesse, região de topo anterior, região de 50%, e começa a deixar o quê? Gatilhos. Interesse comprador. Mostrando o quê? Que há uma grande possibilidade do mercado retomar esse movimento de alta. Por quê? Ele está no movimento altista, ele busca uma zona de pullback. Pô, Arthur, como que eu sei que essa zona é uma zona de pullback? Pessoal, esperando o preço chegar lá. Não tem como. Se eu falo para vocês, o preço vai bater aqui, vai voltar a subir, eu tô mentindo. Por quê? Porque ele pode romper, eu não sei. Aí que entra a parte do gatilho. Aí que eu espero o mercado chegar na região e ele me mostrar. Eu sempre falo para todos os meus alunos, não se antecipe para o mercado, né? Não tente se antecipar, entrar antes do que a maioria. Espera o preço confirmar. E tá aí, ó, ele confirmou. De novo, tinha o mesmo risco daquele trade anterior, que é o quê? Assumir aqui na ruptura com stop técnico e o alvo ele ficaria acima da máxima. Então o mercado ele precisaria romper a máxima. E o que pode acontecer em todo teste de topo e fundo? Quebra de estrutura. Por isso, né, algumas pessoas pegaram vantagem. Eu não assumi esse trade, tá? Não quis assumir ele, tava fazendo a contextualização com a sala, né? Então deixei ele passar, o mercado vem, ó, faz ali o testezinho da vantagem, né? Algumas pessoas pegaram e ele dá o alvo dele. Que alvo que é esse? Lá no topo, ó. Pode ver que o mercado bate aqui, ó. Candle 17, né? E aí entra a pressão vendedora. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque foi aqui, né, que se deu a minha outra operação. Nós temos o contexto, não temos? O mercado, ó, perceba que ele tinha feito pullback nos 50% do dia. Ó, marca a mínima do dia
e marca máxima. Percebam que o preço testou 50% do dia. Por que isso é importante na leitura? Porque quando o preço ele quebra uma estrutura, e eu chamo de quebra macro, que é quando a minha FIBA ela já está de máxima a mínima do dia, se ele quebrar a estrutura, eu retiro a FIBA, porque eu não tenho pontos para voltar mais essa FIBA. E aí a gente começa a ver o mercado testando o topo e começa a entrar rejeição. Observem aqui o Candle 18, já começa a mostrar rejeição, dando indício, né, de uma quebra de estrutura, e a gente sabe que isso pode acontecer. Todo teste de topo e fundo, a gente sabe que o objetivo do preço numa tendência de alta é romper o topo. Corrigiu, rompeu o topo, mas até quando? Não sabemos. Uma hora ele pode quebrar a estrutura aqui, ó, falhar topo e afundar. E aí a gente começa a ver o mercado rejeitando aqui. Candle 19, ele tenta fazer um teste aqui nesse topo anterior, mas aqui já está sem contexto. Olha a importância da gente ter contexto. Por que, Arthur, está sem contexto? Porque o mercado já testou no 18 aqui e rejeitou o topo. Então aqui, ó, eu já retiro o FIBO. Nem se eu quisesse eu poderia pegar uma compra aqui, porque ele já está me mostrando quebra. Ele já testou o topo prévio e mostrou rejeição. Eu não assumiria uma compra aqui nem se eu quisesse, nem se o mercado começasse a mostrar vários gatilhos aqui. Por quê? Porque vai contra o contexto. E aí o meu trade se dá quando o 20 ele vem testar aqui também e ele rejeita, confirmando aí, ó, a falha de topo do 13 ali, ó. 18, 20 confirma, pô, esse candle aqui, esse candle para mim ele não representa nada, porque eu não vou comprar. Ele é um candle comprador. Ele andou de lado ali, não se afastou da região. Veio o 20 e confirmou, é o gatilho que eu preciso para confirmação. E aí, entrei no trade, peguei na vantagem novamente, por quê? Porque tinha ponto parado aqui do topo, né? Deixei meu stop técnico, aí o mercado vem, dá parcial e depois afunda, porém eu não consegui sair com o alvo final. Por quê? Esse candle aqui, ó, ele deu minha parcial. E esse candle 23 aqui, ele voltou lá e tirou minha ordem, mas ele deu o alvo praticamente técnico. Qual que é esse alvo técnico? Buscar a mínima do dia. Chegou muito próximo ali de testar, ó. Depois ele pega, volta, né? E aí ele afunda de novo e aí dá o alvo realmente. Mas a questão aqui é que eu consegui sair com a parcial, né? Depois o mercado vem e me tira no zero, isso é um padrão meu, tá? Inclusive eu vou gravar um vídeo depois falando sobre parciais, tá? Mas olha a importância, né, de unir a contextualização com a formação de gatilho. Porque uma coisa é nós termos ideia do movimento que pode acontecer. Por exemplo, eu chego aqui e eu falo para vocês, pessoal, aqui pode ser que o mercado faça um movimento de alta, porque ele está fazendo uma correção. Por isso, pessoal, que eu acho tão importante o acompanhamento da sala ao vivo. Porque tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu vou falando com o pessoal ao vivo, entende? Então isso agrega muito, né, no aprendizado da pessoa. Porque eu vejo que muitas pessoas, elas carecem muito de prática, né? A pessoa vai lá, faz um curso, mas é muito teórico, né? Muita teoria e prática nada. Então esse momento ele é muito importante para o aprendizado do aluno, né? Então, pô, como que eu sei que o mercado vai subir? Que ele pode subir? Pode. É uma possibilidade, mas como que eu vou saber? É aí que entra o lance do gatilho. É aí, eu costumo falar que o gatilho é como se fosse um caminhão, ele vindo a 100 por hora, por exemplo, 120, e do nada entra um obstáculo, no caso um suporte, né, na frente. E esse caminhão ele pisa no freio com muita força, e é onde começa a vir os gatilhos. E aí o mercado vem e confirma, aí sim me dá a minha tomada de posição. Então assim, pessoal, o mercado, ele sempre vai ser uma união de fatores, mas dá para ser simples, tá? Muita gente complica muito e por isso não consegue ter resultado. Então pensem nisso, tá? Unam contexto e gatilho. Eu tenho certeza que a leitura de vocês vai melhorar muito, pelo menos vai mudar de nível, tá? É isso aí, pessoal. Tamo junto, valeu por quem ficou e até a próxima aula.